prestei o vestibular, lembro exatamente da minha prova, lembro do tema da redação da minha prova, foi a música dos Titãs, Comida. Passei em segundo lugar na Unesp de Bauru. E fui. Eu fui da primeira turma de licenciatura em Ciências Biológicas da Unesp de Bauru. Eu lembro muito da recepção dos calouros, porque foi no dia da recepção de calouro que eu conheci a professora que ia ser meu espelho, né? Meu espelho durante a graduação inteira. Ela era coordenadora de curso da biologia. Então, ela, junto com os outros docentes, ela recepcionou os calouros. E quando eu me sentei naquele auditório, vi aquela mesa de honra, né? Agora a gente sabe que chama aquela mesa formal, né? E que eu ouvi as pessoas falando, eu achei aquilo tão diferente, tão importante. E quando a minha orientadora pegou o microfone e ela começou a falar, eu pensei assim, eu quero ser igual ela. Eu quero pegar o microfone. E eu me apaixonei por ela ali, foi amor à primeira vista, porque eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu quero ser ela. E ela era professora de anatomia. E no meu currículo, a anatomia era só no segundo ano. Passou o primeiro semestre do curso, em diversas situações, semana de curso, eu sempre via a Mara e eu ficava namorando a Mara, né? Até que eu criei muita coragem, depois de acabar do primeiro semestre, no segundo semestre do curso, eu criei muita coragem e eu fui no laboratório de anatomia, bati na porta. Entrei, perguntei se eu podia marcar um horário para conversar e marquei o horário. Depois voltei no dia no horário marcado e conversei com ela. Tremia, com medo, e disse para ela assim que eu era ingressante daquele ano, que eu tinha olhado a grade curricular toda e que das coisas que existiam na grade curricular, a que mais me chamava a atenção era a anatomia. Gente, é tudo mentira, eu treinei o discurso, eu treinei. Era a anatomia. E que eu gostaria de fazer um estágio, se ela, por favor, não me aceitaria num estágio. E ela disse não. Ela disse não. Eu só aceito para estágio alunos que já cursaram a disciplina. Então, você vai ter a disciplina no primeiro semestre do ano que vem. Você está apta a concorrer a um estágio apenas a partir do segundo semestre do ano que vem. E aí eu falei, mas professora, eu posso auxiliar no que for necessário aqui no laboratório. Eu posso cuidar das coisas para a senhora. Então, de linhas gerais, eu quase disse assim, eu limpo tua mesa. Só me deixa ficar aqui. Mas ela foi muito, muito polida, muito educada, muito cuidadosa, mas a resposta era bem clara, era não. Primeiro você cursa a disciplina, depois você faz o estágio. E eu fui embora, falando, puro sumo da derrota, né? Fui embora. Mas, passado um tempo, eu recebi um telefonema no pensionato que eu morava. Eu morava num pensionato. E era o técnico de laboratório da anatomia. E ele perguntou assim: a professora Mara pediu para ligar para você e perguntou se você ainda tem interesse no estágio. Eu falei: tenho. Tá. Você tem interesse no estágio com bolsa? Eu falei: claro que eu tenho interesse no estágio com bolsa. Então, porque a professora Mara recebeu uma bolsa balcão, era assim que chamava naquela época, uma bolsa balcão do CNPq, e o aluno para o qual ela tinha destinado essa bolsa, ele não responde os contatos, e ela tem que enviar o nome do candidato até hoje, senão ela perde a bolsa. Então, eu gostaria de saber se você tem interesse e se você tem conta no Banco do Brasil. Eu falei, tenho. É mentira, eu não tinha. Não, eu tenho. O que eu tenho que levar? Ah, você tem que trazer o número da conta e seus documentos. Tá, eu posso passar aí depois do almoço? Pode. Então, tá bom. Eu só fui no banco. Eu fui no banco, eu abri a conta e eu levei a conta
E foi assim que eu entrei na anatomia, com bolsa de iniciação científica, sem ter nunca feito estágio, sem ter cursado a disciplina. Aí, na minha primeira reunião com a orientadora, ela me falou qual era o meu projeto. Então, não fui eu que escrevi o projeto foi ela que escreveu, era uma parte da pesquisa dela, e era para trabalhar com órgãos linfóides, baço, timo de tatu, né? E aí eu só fui. Eu fui e eu descobri que eu era boa anatomista, né? Mão firme, disseca bem, paciente, detalhista, né? No milimétrico, no detalhe. E eu fui me encantando pela anatomia, amando a anatomia, amando meus tatus. Fui no meu primeiro congresso internacional, eu apresentei trabalho num congresso internacional de anatomia. A minha orientadora era extremamente amorosa, extremamente cuidadosa, ela me ensinou a escrever, ela me ensinou a falar, ela me ensinou a ficar em pé, ela me ensinou a colocar os ombros para trás, a levantar a cabeça. Ela me ensinou muitas, muitas coisas, sabe? Ela me ensinou a ser orientadora que eu sou. Eu aprendi a ser orientadora que eu sou com a minha orientadora, porque ela era meu espelho e ela tinha muitas, muitas, muitas coisas boas, né? E eu tive muita sorte de ter conhecido uma pessoa boa e acolhedora e que me ensinou tanto, que me ensinou mais do que ensinar anatomia. E caminhou a vida, né? Eu fazia um curso de licenciatura, mas eu não tinha interesse algum pela licenciatura. Eu me encontrei na anatomia e a licenciatura virou penduricalho do meu curso. Porque para mim estava muito claro, como o sol, que eu terminaria a graduação e eu faria mestrado em anatomia. Mas existe a vida, né? E a vida é dinâmica. E eu engravidei. Então, em junho de 1994, eu engravidei. Eu colaria grau em fevereiro de 1995. Então, eu engravidei indo para o último semestre da minha licenciatura. E eu pensei o seguinte, né? Eu não tenho dinheiro, e quem vai me aceitar grávida? Quem vai cuidar do meu bebê? Né? Como eu vou fazer mestrado? Eu não tenho condição de fazer mestrado. Não vou fazer. Eu vou ter um filho, eu preciso trabalhar para criar esse filho. Terminei o curso de graduação e tenho um diploma na mão que me deu um emprego. Entrei numa sala de aula e comecei a dar aula de matemática. Peguei aulas livres de matemática numa escola pública. Né? Então, meu filho nasceu, e assim que meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar como professora de matemática. Mas trabalhando, né, como professora, que era o meu emprego. E aí, eu me dei conta de duas coisas, trabalhando como professora. A primeira coisa que eu me dei conta era que eu gostava. Eu gostava muito. Essa foi a primeira coisa, eu gosto. A segunda coisa que eu me dei conta era que eu não sabia fazer. Pode parecer extremamente contraditório, mas é verdade. Eu gosto disso, mas eu não sei fazer isso. Eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Vou dar um salto e dizer que nós estamos no ano de 1997, já sou professora há 2 anos, e que aí a minha orientadora, lá da iniciação científica, a Mara, ela vai na minha casa, bate na minha porta, e a gente começa a bater papo, e que ela fala assim, você está dando aula, você é professora, né, você gosta? Eu falei, gosto muito, a gente está conversando sobre isso, sobre ser professor, fazer docente e tal, né, e ela falou assim, por que você não faz um mestrado? Eu falei, mas eu não tenho condição de estudar, porque não tem onde eu fazer o mestrado, né, anatomia só tem lá em Botucatu, é o lugar mais perto, tenho que trabalhar, não posso estudar.
Ela falou: não, eu não estou falando para você fazer anatomia. Vai abrir um programa de pós-graduação aqui em Bauru, Educação para a Ciência. E o processo seletivo vai ser daqui a tantos meses. A gente está montando o edital. Você pode prestar esse processo seletivo, e aí você faz mestrado aqui em Bauru. Se faz fazendo mestrado em Bauru, você consegue conciliar com o teu trabalho. Você trabalha e faz o mestrado. Aí eu falei assim, mas sério? Ela, Rose, eu trouxe esses textos. Ela já foi com a conversa montada. Eu trouxe esses textos aqui para você. Faz assim, estuda e passa na prova. Se você passar na prova, orientadora você tem. E é assim que eu chego na área que eu estou, que eu chego no ensino de ciências, né? Faço o meu mestrado no tempo regular, 24 meses, sem bolsa, trabalhando os 24 meses com uma criança de 2 anos. Quando eu termino o mestrado, retomo a ideia de parei aqui porque não temos o doutorado no programa. Em 2003, abro o doutorado na Educação para a Ciência. Eu ingresso no doutorado, não mais com a professora Mara, agora com o professor Renato Eugênio, né, Diniz. E terminei o doutorado. Durante o doutorado, dei muita aula como professora substituta na Unesp de Bauru, né? Então, foi um momento em que eu pude também aprender muita coisa, né? Na sala de aula, ali na prática. Ler muita coisa que eu não leria se eu não estivesse naquela situação. Quando chega, nesse mesmo período que eu estou fazendo aí o doutorado, eu me exonero do Estado, peço exoneração do Estado. Em 2007, eu ainda estou fazendo doutorado, eu vi o edital aqui para Jaboticabal. E esse edital, ele tinha uma diferença marcante entre todos os outros editais que eu ficava fuçando nas páginas, nos diários oficiais da vida. Ele estava aberto para mestre. Ele não foi um edital aberto para doutor, estava aberto para mestre. Aí eu pensei assim, se ele está aberto para mestre, eu posso prestar, porque o título de mestre eu tenho. E aí eu presto. E prestei. Prestei o concurso, fiz as provas escritas, didáticas, tal. Mas não passei. Ou melhor, eu passei, mas não em primeiro lugar. Eu fiquei em segundo. E fiquei muito triste, mas é a vida. Não passei. O tempo passa e recebo um telefonema. Eu recebi um telefonema dizendo assim, professora, você prestou um concurso aqui para a Unesp de Jaboticabal, você ficou em segundo lugar. E a primeira professora que ficou em primeiro lugar, ela não assumiu porque ela passou em outro lugar. A senhora tem interesse pela vaga? E eu estou trabalhando aqui até hoje. Lá, aqui na FCAV, assim que eu entro, na verdade eu conheci de cara, né, na minha banca de ingresso, eu conheci a professora Ana Paula Branca Leone. E assim que eu começo a trabalhar com a professora Ana Paula Branca Leone, eu vejo que ela trabalhava, né, que ela trabalhava com sexualidade de gênero. Nunca tive interesse em trabalhar com sexualidade de gênero na minha vida. Não era um tema que me chamasse a atenção, que eu gostasse, né, que eu tivesse leitura, não gostava, não tinha interesse. Né? Então, eu leio sobre sexualidade de gênero desde 2007, orientada inicialmente pela Ana Paula. Ana Paula abre esse caminho para mim, Ana Paula me apresenta os textos, me possibilita a discussão com enorme generosidade, me ouve, né? Sempre leva em consideração o que eu falo, de um saber que eu não possuía, mas de um saber de experiência em sala de aula, né? E medeia, né, esse processo. Então, a Ana Paula é generosíssima, uma pessoa incrível, incrível, incrível.
maravilhosa. Então, a gente trabalha com isso, começa a trabalhar com séries iniciais do ensino fundamental, ensino fundamental 2, ensino médio, formação de professor, formação de jovens universitários. Então, o SEJU começa a trabalhar por todas essas searas formativas, né, desde os universitários, passando pelos professores em serviço, as crianças, adolescentes de mais variadas faixas etárias. Em 2016, eu ingresso junto com a Ana Paula, e também com a professora Tatiana e outros professores, aqui de Jaboticabal, a professora Thais, a gente ingressa no... Na verdade, a gente não ingressa, a gente funda, né? Nós ajudamos a fundar, né? Nós fundamos o programa de pós-graduação em ensino e processos formativos, que é um programa interunidades, Unesp Ilha Solteira, Jaboticabal, São José do Rio Preto. Nesse programa, academicamente, pela mão da Érica e pela mão do Humberto, eu começo a ter o contato com essa literatura que vai abordar as relações étnico e raciais, né? Pela mão da Érica, eu vou olhar para as relações étnico-raciais e o feminismo. Então, o feminismo negro. Então, com a Érica, eu vou caminhar por esse caminho, né? Então, ela compartilha leitura comigo, eu compartilho leitura com ela, e eu vou me formar nesse sentido pela mão dela. E pela mão do Humberto, vendo o tipo de pesquisa que ele faz, né, que aborda as africanidades, aborda o cinema, eu vou me dizer que eu me formo também. Eu começo a ver as pesquisas que esses dois colegas fazem, cada um com seu enfoque, cada um com as suas particularidades, e vou escolhendo caminhos ali dentro. Vou dizendo, gosto mais disso, gosto mais daquilo, vou ler tal coisa, e amplio essa minha possibilidade de pesquisa e de atuação. Então, agora, não apenas sexualidade e gênero, como ela só com lá com o SEJU, mas agora sexualidade e gênero, olhando para as questões raciais, com esse olhar para as questões étnico-raciais, recortando um pouco mais, olhando para a mulher. Tá? Então, meu desejo é ir para esse lugar, né? Para esse lugar que olha para as relações étnico-raciais, que olha para as questões de gênero e que olha para a mulher negra dentro dessas questões. Tive a oportunidade de aprender no programa de pós-graduação com a Carla, quando a gente vai olhar para cinema e para a questão da performatividade de gênero, então era uma coisa que eu não conhecia, então eu aprendi, tive a oportunidade de aprender. Tive a oportunidade de aprender com o meu orientando Felipe, né, que vai olhar para as licenças educacionais, né, as licenças coisa que eu nem sabia que existia, para os recursos educacionais abertos e as licenças educacionais, então tive a oportunidade de aprender. Tive a oportunidade de aprender com um outro orientando meu, o Diogo, que quando a gente olha para repositórios institucionais, tive a oportunidade de aprender com o Marcel, com outro orientando meu, quando a gente olha para o ensino de biologia e a evolução dentro do ensino de biologia. Estou tendo a oportunidade de aprender com a minha orientanda Letícia, que está recortada dentro desse meu desejo. As relações étnico-raciais, as questões de gênero, o feminismo negro. Tá? Então, é nisso que eu tenho me movido, é nisso que eu gosto de conversar com as pessoas atualmente, né? Então, sexualidade e gênero, meu guarda-chuva grande, a gente conversa lá no grupo Abre Alas, que é o nosso grupo de estudos. Então, sexualidade e gênero no guarda-chuva maior, e essas questões do feminismo negro, das relações étnico-raciais, como um recorte disso. Eu sou mulher, eu sou uma mulher negra, e eu demorei a me dar conta de que eu era uma mulher negra. Eu demorei muito tempo a me dar conta disso. Eu demorei mais de 30 anos para me dar conta disso. E quando eu me dou conta disso, que eu olho para trás, eu entendo muita coisa que aconteceu na minha história escolar, né?
Eu entendo portas que se fecham. Eu entendo a sensação de ineficiência. Eu entendo o medo. Eu entendo o pragmatismo da necessidade do emprego, né? Então, eu entendo, as coisas começam a ter significado para mim, dos 35 anos para cá, que é quando, como diz a Bianca Santana, né? Quando eu me descobri negra, né? E quando eu gritei negra. Então, eu entendo, as coisas se encaixam, elas começam a se encaixar. E se encaixar é muito importante, porque quando ela se encaixa, eu falo, eu tenho que lutar contra essas coisas que estão aqui fora, mas também tenho que lutar com as coisas que estão aqui dentro e que fazem parte da minha pele. Eu nem vou dizer a minha segunda pele, é a minha pele. Porque tudo que está aqui dentro, que dói, que machuca, que faz a gente se mover no mundo de determinada maneira e não de outro, vem dessa construção, dessa não construção identitária. Então, essa minha constituição identitária de mulher negra, ela ainda é jovem, ela ainda é recente. E eu tenho que lutar com aquilo que está dentro de mim, de uma construção identitária anterior a isso, e agregar na construção identitária posterior. E tentar levar isso para a sala de aula. Tentar não. Eu vou levar isso para a sala de aula. Levar isso para a sala de aula, levar isso para a discussão. Tá? Então, isso me move, né? Me constitui, eu tenho investigado dentro de mim e me move para avançar. Você sabe que eu sempre faço essa brincadeira, sempre que eu vejo na rede social, tá lá, o que o seu eu do hoje falaria para o seu eu do passado, o que o seu eu de hoje falaria para o seu eu de futuro, né? E eu sempre tenho essa dificuldade, né? Mas eu diria para essa garotinha que ela é bonita, que ela é bonita de todas as maneiras, de todas as maneiras. Ela é muito bonita. Que tudo que ela sabe é bonito. Eu diria para ela acreditar nisso. Acredita que dentro de você tem toda a beleza do mundo. Que dentro de você tem um mar sem fim de beleza. Que todas as conchinhas do mar, todos os animaizinhos do mar estão nadando dentro de você. Acredita nessa beleza. Acredita que você não é uma pedra. E eu diria para as minhas alunas, né, para as minhas universitárias, que elas, né, vou falar para elas, que elas se alimentem de beleza. Elas se alimentem. Que elas engulam, que elas devorem toda a beleza que elas conseguirem engolir e que elas conseguirem devorar, para que elas estejam sempre repletas dessa beleza. E que elas consigam, a partir dessa grande beleza dentro de si, enfrentar esse mundo que é cheio de feiura. Vamos engolir essa beleza, vamos engolir as coisas mais bonitas do mundo. Vamos engolir poesia, vamos engolir música, vamos engolir sorriso, vamos engolir abraço, vamos engolir generosidade, vamos saber identificar a beleza nas coisas mais pequenininhas e vamos transbordar essa beleza. Transbordar essa beleza em tudo que a gente fizer. Porque só a beleza sensibiliza mais que a feiura. Tá? Se a feiura sensibiliza e coloca a gente para baixo, a beleza sensibiliza e joga a gente para cima. Então a gente precisa se sensibilizar. A gente não pode se dessensibilizar. Nós temos que ser sensíveis o tempo todo.